Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Édipo Rei, escrito pelo grande escritor Sófocles. Sófocles nasceu em 495 a.C. e morreu em 406 a.C. Nasceu e morreu em Atenas, na Grécia, e foi um dos maiores intelectuais da antiguidade clássica. Sófocles ele chegou a escrever 120 obras, mas dessas 120 obras, apenas 7 chegaram até nós. As demais obras todas se perderam, de alguma maneira. Bem, a história de Édipo é muito interessante. Édipo, então, ele, ele vivia uma vida tranquila ao lado da família. Tá? Em momento nenhum ele imaginou que ele pudesse ter sido adotado, né, por aqueles que ele considerava até então como seus familiares. O Édipo, ele era filho do Laios com a Jocasta, né, que eram os dois grandes reis de Tebas, né, o rei e a rainha de Tebas. Lembrando que essa Tebas nada tem a ver com a cidade tebana do Egito. Essa Tebas aqui se refere a Tebas da Grécia Antiga, tá? Porque haviam duas cidades com o mesmo nome na época. Tebas no Egito e Tebas na Grécia, tá? No caso, a história do Édipo Rei se passa na Grécia. Então, o Édipo ele era filho de Jocasta, né, com o rei Laios, tá? O que aconteceu com Édipo foi o seguinte: um dia Édipo estava caminhando na rua, de repente um homem, tá, que estava dentro de uma carroça, quis passar com a carroça na frente dele, né, mas ao invés de pedir licença educadamente, esbarrou nele, deu chicotadas nele, então ele foi lá e matou o velho, né, o velho que estava sobre a carroça. Mais tarde, o Édipo, né, depois de ter matado esse velho, mais tarde, depois que a Jocasta tinha ficado viúva, rainha de Tebas, e ele não sabia de nada, o, os líderes, né, os conselheiros, decidiram que a mão da Jocasta deveria de ser dada ao homem que porventura conseguisse resolver o enigma da esfinge. A esfinge estava prejudicando muito a cidade de Tebas, estava atrapalhando o comércio. Ela matava qualquer pessoa que não conseguisse responder os enigmas que ela propunha. Então a decisão dos conselheiros da cidade de Tebas foi essa: o homem que conseguir resolver o enigma da esfinge se casará com a Jocasta e se tornará o novo rei de Tebas. O Édipo Rei aceitou o desafio, subiu até o monte onde ficava a colina, enfim, onde ficava a esfinge, viu um monte de gente morta, assim, um monte de cadáver, enfim, no chão, e a esfinge propôs para ele o seguinte enigma: o que é o que é? De manhã tem 4 patas, meio-dia tem 2 patas apenas, e de noite, ao entardecer, enfim, tem 3 patas. O Édipo pensou e disse: a resposta certa é o ser humano, o homem é esse animal. Na manhã da vida, que seria a infância, ele engatinha, usando as mãos e os pés ao mesmo tempo. Então pode-se dizer que de manhã, ou seja, na madrugada da vida, na infância, ele tem 4 patas. No meio-dia, que seria o equivalente à meia-idade da vida humana, o homem passa a andar apenas usando os 2 pés. Então pode-se dizer que nesse período da vida ele tem 2 patas apenas. E no entardecer da vida, que seria o equivalente à velhice, né, que se aproxima da noite, que seria o equivalente à morte, na velhice ele passa a continuar andando com os 2 pés e mais com uma bengala ou um cajado ou alguma outra coisa do tipo que acaba servindo de terceiro pé. Então é o ser humano, o animal, que na manhã da vida, ou seja, na infância, anda com 4 patas, ao meio-dia, ou seja, na meia-idade da vida, anda com 2 pés, 2 patas, enfim, e ao entardecer, né, anda com 3 patas, ou seja, na velhice passa a andar com 3 patas. Então acabou acontecendo que a esfinge caiu, se quebrou toda, porque ela foi derrotada pelo Édipo. O Édipo se casa então com a Jocasta e tem filhos com a Jocasta, né?
Aqui aparecem duas filhas de Édipo, né? Os filhos não aparecem os nomes deles, mas as filhas aparecem duas, né? A Ismene e a Antígona, né? E aí, mais tarde, o Édipo passa a viver uma vida tranquila. Mais tarde, o deus Apolo diz que a cidade vai ser castigada severamente porque um homem terrível está governando, está fazendo parte da cidade de Tebas e ele precisa ser retirado de lá imediatamente para que a cidade prospere. Ele procura então o sábio Tiresias, né, o adivinho Tiresias, que era cego, para saber exatamente quem era esse homem tão terrível que merecia essa condenação tão terrível. O Tiresias, né, com um pouco de mau humor, mais tarde ele vai revelar para o Édipo que Édipo era esse homem. Que Édipo era o homem que tinha matado o próprio pai e se relacionado com a própria mãe e tido filhos com ela. Isso deixou o Édipo bem nervoso, o Édipo quase espancou o sábio Tiresias. Então o adivinho Tiresias, o sábio Tiresias, acabou indo embora. Mais tarde o Édipo resolveu investigar para saber se isso era verdade ou não. E aí ele começou a fazer perguntas e perguntas. Até então ele se considerava filho de Pólibo e Mérope, né? Pólibo e Mérope, que eram dois coríntios, né? Dois moradores lá da Grécia Antiga, que ele se considerava filho daquele casal. E ele disse, bom, se o sábio Tiresias ele disse que eu vou me relacionar com a minha própria mãe e matar o meu pai, então eu tenho que permanecer bem longe de Pólibo e Mérope, né, os meus pais. Só que mais tarde o mensageiro vai lá e diz para Édipo que Pólibo, né, que Édipo considerava como pai, morreu. E Édipo ficou todo feliz. Vejam, a profecia não se cumpriu, né? O meu pai morreu de morte natural. A minha mãe, né? Agora eu só tenho que tomar cuidado para não assumir o leito da minha mãe, para não me relacionar com a minha mãe. É só isso que eu tenho que me cuidar agora. Só que mais tarde o próprio mensageiro vai lá e diz para Édipo: não se preocupe, Mérope não é a sua mãe, e nem Pólibo era o seu pai. E aí o mensageiro começa a contar que há muitos e muitos anos atrás, o Édipo, o bebezinho Édipo, né, foi encontrado, né, num determinado local, e um pastor de ovelhas havia colocado ele lá. E esse mensageiro entregou pessoalmente para os pais, né, para Pólibo e Mérope, o bebezinho Édipo. E aí o Édipo foi procurar esse pastor, né, para saber quem mandou ele colocar o Édipo no chão, assim, no lugarzinho verde, enfim. E aí ele foi investigando, investigando, e no final ele descobre que de fato ele era filho da Jocasta, a mesma Jocasta com a qual ele tinha se relacionado e tido filhos, e ele de fato tinha matado o pai dele, né, aquela vez que ele matou aquele senhor idoso, né, que estava em cima da carroça. Na verdade aquele era o rei de Tebas, aquele era o Laios, aquele era o próprio pai de Édipo. E aí o Édipo fica tão apavorado com isso que ele vai lá e rasga os próprios olhos, né, e fica cego. A Jocasta acaba cometendo suicídio, ela se enforca em cima da cama, né, que ela havia se relacionado tanto com o marido dela como com Édipo, né. Interessante que essa é uma das tragédias mais terríveis da Grécia Antiga, né. Quanto a Antígona e Ismene, né, o Édipo ele não fica triste pelos filhos, ele diz os filhos são homens, eles vão se cuidar, eles vão conseguir se erguer na vida, mas ele tinha muita pena das filhas dele. E aí ele manda o Creonte, né, que ele não sabia, mas o Creonte era o tio dele, né, ele manda que o Creonte cuide das duas filhas dele como se fossem suas filhas, né, a fim de que o nome delas não seja manchado. Porque na época, se os futuros pretendentes delas, suponhamos que elas namorassem, quisessem casar, enfim, como toda mulher naquela época, poderia acontecer dos pretendentes ficarem sabendo que elas eram filhas de uma relação incestuosa, que elas eram fruto de uma relação incestuosa, e elas não iriam mais conseguir casamento com ninguém. Então era uma coisa terrível. Para vocês terem uma ideia, essa situação da pessoa, isso que o Édipo passou, entendeu? Foi algo terrível, entendeu? Não tem nem como a gente comparar hoje em dia. Imagina, até para os nossos dias seria considerado terrível. Imagine uma pessoa matar o pai, se relacionar com a mãe e ter filhos com a própria mãe, entendeu? Por mais que Édipo não soubesse de toda essa situação, ele fosse inocente nessa história,
ainda assim as pessoas jamais o perdoariam por isso. As pessoas o considerariam uma pessoa terrível, nojenta, grosseira, tudo de ruim. Entendeu? Então, o que esse homem, o que o Édipo, eu não sei se de fato isso é apenas uma lenda, tá? No vídeo anterior a gente falou sobre Eurípides, sobre a obra As Fenícias de Eurípides. Aqui a gente está falando sobre a obra Édipo Rei de Sófocles. Então, eu não sei de onde que esses homens tiraram essa história, entendem? Se de fato teve um homem chamado Édipo que passou por toda essa situação, meu Deus, entendeu? O cara deve ter sofrido terrivelmente, porque era considerado a coisa mais nojenta da época, praticar essas coisas que o Édipo praticou, entendeu? Mesmo que ele fosse inocente na história, entende? Então, quer dizer, o que ele passou, assim, é uma obra que vale muito a pena ser lida, entendeu? Édipo Rei. Então, os personagens dessa obra é o Édipo, que seria o personagem central, a Jocasta, né, que é a esposa, e mais tarde o Édipo descobre que é a própria mãe dele, né? Ela faz o papel de esposa de Édipo, Jocasta. O Creonte é o irmão da Jocasta e, consequentemente, o tio de Édipo. Lembrando que no início ele não fazia a mínima ideia que o Creonte era tio dele, e nem o próprio Creonte não fazia a mínima ideia que se tratava de seu sobrinho. A Antígona, ela era filha de Édipo com Jocasta. Então o Édipo ele era tanto pai da Antígona quanto de alguma maneira irmão mais velho da Antígona. Entenderam a loucura que fica isso? A Ismene, que seria a irmã da Antígona, ela era filha de Édipo com Jocasta também, assim como a própria Antígona. E pode-se dizer que ele era tanto pai da Ismene como também irmão mais velho da Ismene. E os filhos dele a mesma coisa, ele era tanto o irmão mais velho dos filhos quanto o pai dos filhos. Então fica uma confusão terrível, né? Então, após a leitura dessa obra, eu pude ver algumas coisas interessantes, tá? Que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Umas 4 coisinhas, assim, ó. Primeiro, na obra As Fenícias de Eurípides, Jocasta se suicida ao ver os 2 filhos mortos, né, naquela batalha que teve, que vocês, quem assistiu o vídeo anterior, sabe do que eu estou falando. Já nessa obra aqui, né, ela se enforca no leito nupcial, tá? Segundo, nas Fenícias, na obra As Fenícias de Eurípides, que a gente já viu no vídeo anterior, são 3 os filhos de Édipo com Jocasta. Seria Antígona, o Eteocles e o Polínice. Tá? Aqui, no entanto, o número de filhos homens não há um limite, né? Pode ter sido mais, pode ter sido menos, mas 2 moças são nomeadas aqui como as 2 filhas de Édipo, que é a Antígona e a Ismene. Já na obra de Eurípides, As Fenícias, não aparece a Ismene, né? Terceiro, sentimos pena, né, ao analisar a história de Édipo Rei em geral, mas ao analisar a personalidade de Édipo, vemos que ele era blasfemo em relação aos deuses, era arrogante, não respeitava os mais velhos, né? Então, se tu analisa a personalidade de Édipo, já teve estudiosos da cultura grega, da dramaturgia grega, que fizeram essa análise do Édipo e disseram que essa análise grosseira, arrogante de Édipo era por ele ser um herói, né? Então fazia parte da personalidade dele enquanto herói, né? Quarto, enquanto que Tiresias, né, quase deu um soco, né, no adivinho, enquanto que o Édipo quase deu um soco no Tiresias, no adivinho Tiresias, que além de adivinho era cego, né, o Davi, o rei Davi na Bíblia, ele se submete às palavras, né, do sábio profeta Natã. Então tu nota a diferença desses 2 personagens. O Davi foi submisso quando foi repreendido pelo profeta Natã. Já o Édipo não foi submisso quando foi repreendido pelo sábio Tiresias. Inclusive, em determinado momento, o Édipo chega a questionar a sabedoria de Tiresias, porque ele diz: se tu é tão sábio, tu é um adivinho tão poderoso, por que que tu não resolveu o enigma da esfinge e não libertou a cidade? Por que que fui eu, o grande Édipo, que tive que fazer isso? Né? Enfim, e depois também tem os personagens Pólibo, que seria o padrasto de Édipo, e Mérope, que seria a madrasta de Édipo, que ele até então acreditava ser os pais verdadeiros dele, né, até certa parte da história.
Enfim, a conclusão que eu cheguei é que é uma obra muito boa, né? Embora ela seja bastante triste, né? Então é isso, pessoal. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscrevam, deixe seus comentários, leiam bastante esse livro, tá? Porque é uma obra interessantíssima, vale muito a pena ser lida, ser analisada, ser refletida, enfim. E permaneçam assim, pessoal. Amem ler livros de tudo, certo? Um forte abraço, até mais.